E David, você falou aí que David, o meu cliente, o meu fornecedor, alguma pessoa que exige essa conexão não trabalha com o Revit, por exemplo, ele só trabalha com o DWG. E isso é um dos problemas vistos que muita gente não sabe, que é possível fazer essa integração mesmo se as outras pessoas não trabalharem BIM. E eu queria entender quais são as desvantagens de aplicar o BIM? Quais são os vilões que existem na aplicação de BIM, no sentido de o que a gente está discutindo aqui é muito quando o processo de BIM está redondo. Só que existe a curva de aprendizado. O que o profissional, a empresa que deseja implementar BIM, quais vão ser essas dificuldades, essas desvantagens que eles vão ter para conseguir chegar no BIM raiz operando da melhor forma? Veja bem, veja bem, existem vilões e existem desvantagens. Isso é fato, tá legal? E aí, conforme eu for explicando, vocês vão entender, tá certo? Bom, eu vou falar alguns vilões e algumas desvantagens, tá certo? Primeiro vilão. O BIM requer, Igor, e todo mundo que está nos ouvindo, requer um entendimento de como se constrói as coisas. Tá bom? Muitos profissionais, infelizmente, os que estão iniciando, não conhecem muito bem o processo de obra. O BIM exige isso. Para você fazer BIM, existe o projeto feito em Revit, que é um outro cenário, é uma outra situação, e existe o BIM. Tá legal? Então, vilão número 1, a inexperiência do entendimento, ou então o conhecimento não muito aprofundado de como as coisas ficam em pé, de como as coisas são construídas na obra. Esse pode ser um vilão. Então, se você não quer entrar não quer entrar nessa lista aí de profissionais que podem se tornar vilões do processo, entenda um pouco melhor como funciona a obra. Tá certo? Bem, vamos lá. Uma desvantagem, entre aspas, né? Muitas aspas, na verdade, tá certo? Você precisa de um computador melhor. Aquele notebook, aquele desktop que você tem, que roda o AutoCAD perfeitamente bem, pode não servir para o universo 3D do Revit. Ele exige uma máquina mais atualizada. Então, por isso é que está entre aspas. Porque pode ser um vilão, mas você sabe que a tecnologia vai evoluindo e, obviamente, vai exigindo melhores computadores. David, que computador seria um computador bom? Pensa num Dell, que você vai investir uns R$ 6.000, mais ou menos. Esse é um computador que vai te atender para praticamente qualquer tipologia de projeto em Revit. Então, nem todos têm um computador que custa R$ 6.000. Então, isso pode se tornar uma dificuldade, uma desvantagem. Outra desvantagem e também uma pseudo-desvantagem é que a curva de aprendizagem, tá bom? Não estou falando de trabalhar em Revit, eu estou falando de entrar no conceito BIM, que é algo mais avançado do que a ferramenta. Revit é só a ferramenta, tá legal? Que você pode utilizar para fazer os seus projetos, independente de ser BIM ou não, tá bom? Há estudiosos que defendem que mesmo que o cara trabalhe com uma ferramenta Revit sem estar dentro de um conceito de BIM, ainda assim ele está fazendo um BIM, ok? Eu não defendo isso. A ferramenta ela é independente do conceito, tá bom? Então, David, só para contextualizar essa ideia, porque é algo que chega recorrente no Novo Civil. Igor, estou fazendo em Revit, significa que eu estou realizando meus projetos em BIM. O profissional, ele olha assim, está fazendo o projeto dele em Revit, ele está realizando a construção virtual daquele projeto dele. O que teria o global para ele considerar que aquilo é BIM ou não? Ele está fazendo o projeto dele em Revit, ele está gerando as plantas automáticas, ele está realizando as alterações, ele vai realizar uma integração. O que faz ele considerar que aquilo é só Revit ou aquilo ele está de fato, como você fala, um conceito que você criou, o BIM raiz? Para se tornar BIM raiz, entre muitas outras características, tá? São várias, tá certo? Uma delas é a ligação com o orçamento, tá certo?
Então, ele fez uma modelagem com base no processo de orçamentação do orçamentista, não dele, do profissional que fará o orçamento. Tá? Então, por exemplo, metragem quadrada de rodapé, por exemplo. Tá certo? É metragem quadrada ou é metro linear que ele precisa? Orçamentista, como é que você faz aí o rodapé? Metro quadrado ou metro linear? Em algumas construtoras é metro quadrado, em outras é metro linear. A modelagem precisa ter essa conversa com o profissional de orçamento, por exemplo. Mas ela também, para ser BIM raiz, ela tem que conversar com o profissional que vai executar e com o profissional que vai planejar e com o profissional da sustentabilidade e com o profissional que vai fazer a gestão predial depois da entrega. E tem que conversar com o profissional que vai fazer os renders para fazer material de vendas. Então, um projeto BIM Raiz, ele conversa com todos, isso, Igor, com todos os envolvidos naquela edificação. Desde o cidadão da área comercial, do pessoal lá como é que chama? Os corretores, a equipe de vendas dos imóveis, né? Imaginando um prédio, tá certo? Ou mesmo o cliente, tá? Então, essa conversa multidisciplinar, multidepartamental, multifases, isso é o BIM raiz, tá bom? Mas ele pode estar trabalhando num projeto menor, no qual ele só quer fazer a arquitetura dele, ele só quer fazer o hidrossanitário dele. Ainda assim será BIM. Não é o BIM raiz, na minha definição, mas na boa, eu não sou lá, eu não sou o papa do BIM para definir as coisas, tá certo? Tem muitos outros especialistas como eu, aí pelo Brasil, pelo mundo, dizendo que basta trabalhar numa ferramenta, você já está trabalhando dentro do conceito BIM. Existem controvérsias e eu acho até uma discussão muito saudável, tá legal? Mas esses aí são algumas desvantagens e alguns vilões do BIM. Perfeito. E você acabou de ver um corte do bate-papo BIM que eu tive com o David Pinto. Para ver o bate-papo completo, o link está aqui na descrição. E também está aqui na descrição conteúdo sobre implementação BIM que o David está realizando lá no canal dele. Então entra no canal do David, dá uma conferida, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito esses conteúdos, que é praticamente um treinamento gratuito que ele está dando lá no YouTube, no canal do YouTube dele. Então, eu te vejo lá.